Fala galera, eu sou o professor Anderson Magalhães, o seu professor de língua portuguesa aqui no YouTube. Bora lá falar das alterações que ocorreram por meio aí do novo acordo ortográfico que entrou em vigor em 2016, relativos ao emprego do hífen. Eu já gravei uma aula, já está aqui no meu canal do YouTube. Então, uma aula em que eu explico as alterações referentes à acentuação gráfica. E agora vamos falar das alterações que ocorreram em relação ao hífen, basicamente, esses dois grandes campos em que houve aí alterações. Acentuação gráfica, já tem uma aula, e também hífen, já tenho agora uma aula aqui, que é esta aula que você está assistindo. Então, bora lá, pessoal. O hífen, então, vamos ali, ó, vamos observar na tela, tá tudo bem estruturado para você, pessoal. O hífen, então, de acordo com o novo acordo ortográfico, passou a ser usado quando a palavra for formada por um prefixo terminado em vogal, ó, um prefixo terminado em vogal. Então, o primeiro elemento é uma vogal. O primeiro elemento termina com uma vogal. E a palavra seguinte inicia pela mesma vogal. Então, você tem uma determinada vogal, terminando ali no primeiro elemento e começando no segundo elemento. Ou seja, vogais iguais se encontrando. Nesse caso, quando você tem vogais iguais, então eles vão se separar por meio do hífen. Então, é aquela coisa, né? Os iguais se repelem. Então, os iguais se repelem. Então, você tem uma vogal aqui, terminando o primeiro elemento, e uma vogal começando o segundo. Elas ficariam uma de frente para a outra. Então, como são duas vogais iguais, bota o hífen. Vamos ver os exemplos. Olha aqui, ó. Micro-ondas. Olha aqui, ó. Micro-ondas. Anti-inflamatório. Arqui-inimigo. Contra-ataque. Anti-inflamatório, etc. Beleza? Bem tranquila essa regra e está aí bem estruturada para você. Duas vogais iguais se encontrando, você joga o hífen, beleza? E a dica ali, pessoal, é que para consoantes vale uma regra também parecida. Ou seja, caso o primeiro elemento termine por uma consoante e o segundo elemento comece pela mesma consoante, você terá hífen. Então, consoantes iguais, também você coloca o hífen. Olha aqui, ó, interracial. Veja aqui, ó. Super resistente, super romântico. Tá vendo ali? Ó? Perceba que você tem duas consoantes iguais se encontrando. Coloca o hífen. Hiper requintado. Duas consoantes iguais se encontrando. Coloca o hífen. Nos demais casos, galera, então quando você tiver outras situações em que as letras, as consoantes, não forem iguais, então você junta tudo. Ou seja, consoantes diferentes, junta. Beleza? Olha aqui, ó. Hipermercado, junta, porque são diferentes. Intermunicipal, junta, porque são diferentes. Super interessante, também junta, porque são diferentes. É um R com I, né? Então, junta também. Super proteção, junta, porque são diferentes, beleza? Então, os opostos, os diferentes, se atraem. Os iguais se afastam. Os iguais se repelem. Fica com essa regra que você não vai errar mais, beleza? Isso aqui, então, são alterações proporcionadas aí pelo novo acordo ortográfico. E o item 2, pessoal, diz ali quando o hífen deixou de ser empregado. Ó, o hífen deixou de ser empregado nos seguintes casos. Primeiro caso, ó, quando o prefixo terminar em vogal diferente, ó, o prefixo terminar em vogal diferente da vogal que iniciar o segundo elemento. Olha o exemplo, ó, autoajuda, ó, auto termina em O, ajuda começa com A, vogais diferentes, junta é aquela coisa, diferente, junta, pessoal. Os opostos se atraem, né? Autoestrada, auto termina em O, estrada começa com E, vogais diferentes, junta tudo. Então, os iguais afasta com hífen, os iguais afasta com hífen, né? Os diferentes, os opostos, se atraem. Semiaberto, ó, semi termina em I, semi termina em I, aberto começa com A, junta tudo. Infraestrutura, infra termina em A, estrutura começa com E. Tá vendo como é que essa regra é boa? Essa regra é bem boa, pessoal. Então, quando você tiver vogais ou consoantes que sejam iguais, você vai separar com hífen. Vogais e consoantes iguais, você separa com hífen, tá? Isso pelo novo acordo, né, pessoal? Já está valendo essa regra, né? Quando você tiver, pessoal, então, vogais ou consoantes diferentes, vogais ou consoantes diferentes,
você junta, ou seja, não tem hífen. Beleza? Ó, autoajuda, autoestrada, semi-aberto, infraestrutura, beleza? Então é assim que funciona. Tá? E agora ali também, olha só, quando o prefixo terminar em vogal e o segundo elemento iniciar com R ou S, essa regra é bem legal. Nesse caso, duplica-se o R ou S, ó, autorretrato, ó, auto, termina em O, vogal, retrato, ó, retrato, começa com R, junta tudo e dobra o R. Mesma coisa, ó, infrassom, ó, infrasom. Infrassom, não tem hífen, porque infra termina em A, vogal. Som começa com S, junta tudo e dobra o S. Mesma coisa, antissocial, ultra romântico, mini saia, beleza? Então sempre assim, dessa forma. Então essa regra é bem bacaninha, bem bacana e bem interessante, né? Então, se o primeiro elemento terminar com vogal e o segundo elemento começar com R ou S, junta tudo e dobra o R ou S, beleza? E, por fim, palavras também, pessoal, que perderam a noção de composição. Palavras que perderam a noção de composição. Então, palavras que agora têm ideia de uma coisa só, de uma unidade. Palavras como manda-chuva, paraquedas, paraquedista, beleza? Então, pessoal, tá aí. Então, essas foram as alterações proporcionadas pelo novo acordo ortográfico relativas, então, ao emprego do hífen. Se você ficou com alguma dúvida, deixe aqui no seu comentário. Se você gostou dessa aula, deixe seu curtir aí, comente, siga nossas redes sociais, @Professor Anderson Magalhães. Pessoal, então, tamo junto, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Fui!